Bom dia, pessoal. Hoje é dia do teatro e do circo. E coisas importantes acontecem em todo o país. Eu vejo um duelo muito grande no atual momento entre os poderes constituídos, entre as facções, eu não chamo mais de partidos políticos, nem ideológicos, nem filosóficos, nem sociais. Eu vejo facções brigando por um poder e por uma opinião em benefício de si próprio. Figuras que se diz defensora do povo, representante do povo, e que na realidade são grandes alpinistas sociais, que fazem um grande teatro, um grande picadeiro, utilizando como massa a sociedade para defenderem os seus próprios interesses, pensando no seu próprio umbigo. Eu vejo hoje, diante da crise, da pandemia que o mundo enfrenta e que a Europa fica o tempo todo nos orientando que nos preservemos, que possamos parar, que possamos espalhar educadamente e conscientemente os perigos e as normas de conduta e de prevenção a essa mortandade que ora chega à sociedade, ora chega ao planeta. E nós sábios não queremos acreditar. Eu vi o nosso representante maior, o nosso presidente, dizer que não tinha nada, que essa epidemia não era nada, e etc. E de repente ele volta para a sociedade, junto toda a sua delegação cênica e cínica, todos mascarados, parecendo de fato atores de teatro, sem nunca ter pensado no artista, sem nunca aceitar a arte, sem nunca respeitar a posição artística e a ideologia e a liberdade de artistas. E digo isso porque vejo alguns artistas, alguns cangaceiros, aspas em cangaceiros, aspas em idealizadores de sonhos sociais, ladrões, pilhas, saqueadores, e eu digo isso com toda certeza, defendendo esse tipo de conduta, defendendo esse tipo de caráter, defendendo esse tipo de atitude, e eu não sou de aceitar isso. E por isso eu venho meio de terno e meio de calça colorida, porque hoje é dia do circo e do teatro. E sendo o dia do circo e do teatro, eu quero dizer para vocês, bem claro, eu vejo a grande parafernália, o grande cenário, onde a alegoria esconde o enredo, onde o ator é mais importante do que toda a história, do que todo o espetáculo. É muito interessante que possamos ver o que está sendo dito, o que está sendo feito. Há pessoas morrendo, há uma crise econômica, mas o Estado é nosso e pagamos o Estado a vida inteira. Todas as assembleias ganham muito e eu não vi em momento nenhum senadores, deputados, representantes políticos, juízes, Câmara nenhuma nacional falar em redução do próprio salário. Mas já se fala em redução do salário do trabalhador. O trabalhador que tem que ficar em casa, o autônomo, ou seja, qualquer um. Agora, para não mexer nesse tal erário público que engorda as vacas de currais privados, não vai se distribuir renda. O país vai quebrar. Pessoal, é muita coisa sendo feita. Hoje, acabo de ver no computador um vídeo onde o ilustre presidente faz uma carreata em favor da volta ao trabalho. Eu me recordo bem de uma coisa. Lembrei-me das cruzadas, da Baixa Idade Média, onde os feudos eram o que representava a sociedade. A Europa demograficamente crescia. A igreja se dividia
entre Igreja Católica e Igreja Ortodoxa. A Igreja perdia espaço para os muçulmanos. Os muçulmanos conquistaram Jerusalém. E aí, um certo papa, qual eu não lembro agora o nome, se não me engano, o Urbano, ele cria as cruzadas. Também, salvo engano, não me lembro bem, em 1095, ele conclama as cruzadas. Em 96 dá início às cruzadas. E quem vão para essas cruzadas? Qual o interesse de fazer essas cruzadas? Claro, para a igreja reconquistar Jerusalém, que é a Terra Santa. Terra, é bom falar de terra. A grande moeda do templo era a terra. Os senhores feudais eram os grandes poceiros da terra. E as terras eram divididas em herança. E quem herdava a terra era o filho mais velho. Vivíamos no tempo da vassalagem. Eles faziam as suceranias e os vassalos. Depois vocês procuram saber o que é isso. Eu não vou estar explicando porque vai ficar muito grande o vídeo. Mas era a terra passada sempre para o herdeiro mais velho. Se os herdeiros mais novos quisessem as terras, eles teriam que guerrilhar contra os seus próprios irmãos ou tentar conquistar. As cruzadas era uma oportunidade que se via de se conquistar terras, além de Jerusalém. Os turcos muçulmanos que conquistaram Jerusalém eram tidos como infiéis, como malditos. E a igreja pregava que podiam saquear os malditos, os infiéis. E assim, o pobre servo via também nisso a possibilidade de riqueza, saqueando um rico muçulmano, um rico, como eu posso dizer, anticristo, infiel. E para eles tudo isso era normal. Então tenho dois pontos, conquista de terra e riqueza. E tínhamos mais. Quando eu falei no início, a situação demográfica da Europa crescia. E a igreja e os senhores feudais, com o seu sistema de produção, não tinham um sistema de produção de alimentos e bens de consumo para toda aquela população. Então o que viram no momento? Enviar esses miseráveis para cruzar todo o continente em busca de conquistar a Terra Santa era outra possibilidade que se via para eximar essa excedência humana do consumo de bens, de alimentos. E aí manda exatamente para que esse povo possa morrer. Não é diferente do que vejo hoje, mas tem uma outra coisa. Eu lembro que se fazia uma campanha esse ano, o ano anterior, campanha presidencial, e nas duas campanhas, não estou falando de partido, não estou falando de ideologia partidária, estou falando de humanidade. Estou falando de respeito à vida, de respeito com igualdade, de respeito com espiritualidade, e não de respeito a partido político, a ideologia de direita ou de esquerda, a ideologia de cangaceiro ou de marica, seja lá qual for. Não estou questionando nada disso. Porque foi isso que eu ouvi de alguns cangaceiros, que a esquerda é frouxa, que é marica, que é isso, que é aquilo, e que a direita é isso, que é aquilo. Eu vejo pessoas decentes em cada lado, apenas têm filosofia de vida diferente. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando da perca de sensibilidade, de sensatez que os homens têm em defender os seus próprios interesses ou ser manada para guerras e empreitadas de grandes condutores de torres, de camelos e de outros mais. Eu vou dar uma parada. Então, tínhamos uma outra questão que era exatamente essa, onde se discutia
a religiosidade. E aí essa conquista heróica de buscar retomar Jerusalém para os cristãos, e a igreja pensava em unificação das duas igrejas, a ortodoxa e a católica, e mandava esse povo para essa conquista. Mas tinha os outros interesses por trás. E quando eu vejo na televisão, e quando eu vejo nas redes sociais, essa manobra de governo, que eu vejo o governo do estado da Bahia também dizendo que as feiras livres devem voltar, que o produtor rural deve vender seu produto, que o autônomo deve voltar e vender seu produto, eu fico pensando nas cruzadas, eu fico pensando nos feudos, e eu fico pensando na sociedade, eu fico pensando nos velhos de fato, nos idosos, e nas pessoas que têm doenças crônicas, que vão receber esse pai de família, esse provedor de alimentos, que vai para a rua e volta infectado. Ele pode até estar imune. E os outros? Não são excedentes que têm que ir para a cruzada mesmo ficando em casa? Vai salvar o quê se o Estado é nosso? Se o Estado tem recurso, tem erário para bancar esse período? Eu acredito muito que é necessário ter cautela. E cautela não é caldo de galinha. Mas vamos repensar a nossa ordem, o nosso direito. Vamos repensar na pilha dos grandes detentores do poder, dos grandes representantes do Congresso. Ontem a Câmara votou R$600 por pessoa para esse período de reclusão. E ainda vai passar pelo Congresso. Vamos esperar. Esperar com calma. Hoje é dia do circo. Mas vejam o espetáculo que vocês assistem. Tenham todos uma boa sorte.